Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Túlio, eu faço parte da Inup. A Inup é uma startup de contabilidade e finanças e hoje eu tenho um grande prazer de trazer duas pessoas importantíssimas para conversar com vocês. Lorena e Marcos, que fazem parte da FEGENG. A FEGENG é a maior federação de empresas juniores do Brasil. Eu vou deixar um pouco aqui os dois se apresentarem, contar um pouquinho da trajetória. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre ata de eleição em posse. Fazendo a abertura oficial aqui, queria, primeiro, em nome da Inup, agradecer muito a participação de vocês, a disponibilidade. A gente tem muito orgulho em ser parceiro da maior federação de empresas juniores do Brasil, maior federação de empresas juniores do mundo, né? Não só do Brasil. Queria que vocês contassem um pouquinho qual que é o cargo de vocês, qual a atuação que vocês têm hoje, contar a trajetória de vocês também. Esse conteúdo vai ser compartilhado com empresas juniores de maneira geral. Obviamente a galera que está na FEGENG hoje conhece vocês, mas outros juninhos de outras federações com certeza vão querer entender melhor sobre a FEGENG. Boa. Quer se apresentar primeiro, Lula? Bom, bora lá. Muito prazer, todo mundo que está aqui nos assistindo. Meu nome é Lorena França, eu tenho 22 anos, faço arquitetura e urbanismo na UFSJ. Entrei desde o início da graduação na empresa júnior, que é a Arque. Então a gente faz projetos, né, arquitetônicos, residenciais, comerciais. Fiquei por 1 ano e meio, fui presidente da EJ e sempre vi o movimento Empresa Júnior com um propósito maior. Então fui para a instância, né? Então fui durante 2 anos dentro do Núcleo Vertentes, fui líder de negócios, depois assumi a presidência executiva, assumi vacâncias, né? Então fui diretor de desenvolvimento, de cultura empreendedora, presidente do conselho também. E também querendo um impacto maior, olhando para o estado de Minas Gerais, resolvi vir para a FEGENG, compartilhar esse propósito, essa paixão também por Minas Gerais. E hoje eu sou presidente executiva da FEGENG e também diretora de desenvolvimento da rede aqui dentro. Legal, bacana. Boa. Muito prazer, né? Eu sou o Marcos, eu estudo psicologia na UFMG, também entrei igual a Lorena enquanto calouro na minha empresa júnior. Fiquei 1 ano e meio lá dentro, então tive a experiência de cargos associados à estratégia, principalmente a financeiro, né? Então, desde o momento que eu era da minha empresa júnior, já tive um contato com a Inup também, estava conversando com o Túlio. E fiquei 1 ano e meio, fui presidente e ali eu vi o quão grande era o movimento Empresa Júnior e isso me moveu também para entrar dentro da instância, né? Então, ano passado, estive no Núcleo Central enquanto vice-presidente de Gente e Gestão, diretor de desenvolvimento e também um pouquinho de diretor de expansão. E vendo a grandeza desse movimento também, entrei na FEGENG esse ano enquanto vice-presidente de Gente e Gestão e estou aí buscando também levar um pouco mais da grandeza do movimento Empresa Júnior, do tanto que a gente ama, assim, que a gente sente que o movimento entregou para nós, para o próprio movimento, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre deseja, né? Sim. Entregar mais além de receber, né? E para a galera que está assistindo a gente está no Minas Summit, que é um dos maiores eventos de empreendedorismo de Minas Gerais, então totalmente em coesão, né, com o papo que a gente está tendo aqui agora, com a conversa que a gente vai fazer. E hoje, né, a pauta, a conversa de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a ata de eleição em posse. Então acho que seria bacana que vocês compartilhassem que com certeza existem exemplos, algum caso de dor, algum problema, uma dificuldade que vocês passaram relacionada com a ata de eleição em posse, seja na época da EJ, seja na época do núcleo, ou seja na época da federação. Nossa, eu acho que, se a Lulu permitir, eu acho que a ata de eleição em posse é uma dor que eu tenho desde que eu era juninho, lá em 2022, na minha EJ, porque quando eu entrei na EJ, assim, entrei olhando para um setor que olhava para essa parte jurídico-financeira ali, e a minha EJ não tinha caixa o suficiente para manter os seus documentos atualizados, né? E eu acho que essa hoje a gente vê que é uma das dores principais das EJs, né? Que é essa gestão de conhecimento e até mesmo uma gestão financeira para olhar para a ata de eleição. E como a gente entrou bem após a volta presencial da pandemia, né? Então em 2022 que o movimento Empresa Júnior volta a ser presencial após a pandemia, muitas EJs tiveram quebras de caixa, né? E pelo menos na minha, assim, quando a gente entrou na gestão 22/2, tinha pelo menos 1 ano, né? De uma EJ de gestão de 6 meses, tinham pelo menos outras 2 gestões que não tinha tido esse registro, né, da ata de eleição. Então isso era uma dor constante, assim, a gente brincava que a gente tinha caixa para sobreviver por 2 meses. Sim. E aí nos outros 2 meses tinha que buscar mais caixa para sobreviver por mais 2 meses. Então olhar para essa parte de ata de eleição, como é que a gente vai regularizar, será que a gente vai priorizar e regularizar a EJ em detrimento de outras coisas que a gente precisa olhar no movimento Empresa Júnior. Eu acho que isso era uma coisa que na minha época de EJ era muito constante, assim,
Depois a gente entrou no núcleo. E aí eu no núcleo, ano passado, na central, a gente tinha 5 anos de ata de eleição que não eram regularizados. 5 anos de documentação que não era regularizado. Estatuto não era registrado. Então tinha toda uma problemática associada a essas documentações. E a gente vê o impacto disso, né? Porque quando a gente não tem uma ata de eleição registrada, um contrato que a gente fizer não vai ter uma legalidade ali. Exato. Um posicionamento que a gente tiver com alguma empresa pode dar problema. Se a gente tiver algum problema, ter que acionar um jurídico. Então, acho que é olhar muito para essas dores e é muito constante no movimento Empresa Júnior, né, Lulu? Olhar para isso assim. Mas na Arquê, você tinha algum problema assim? Eu acho que na Arquê a diferença, a gente tinha um cenário financeiro bacana, então a gente sempre deixava ali no caixa um valor para isso, a gente conseguia ter a sustentabilidade financeira. O que pegava pra gente era o conhecimento. A gente faz arquitetura e urbanismo, então a gente tinha pouquíssimo conhecimento disso. E na minha presidência que fica responsável, né, por essa parte de documentação. E assim, um desafio, você ir para um cartório, entender as burocracias todas, o que pede numa ata, aí o documento volta, você tem que consertar. Então esse conhecimento acho que foi uma das coisas mais trabalhosas, né, de trabalhar. Acho que gestão de conhecimento no MEG é muito difícil, né? Sim, Enquanto trata-se de documentação, acaba melhorando. Eu acho que nós 3 aqui já passamos muito por isso, né? Desde a minha época de EJ também, eu fui do movimento Empresa Júnior. E hoje na INAP a gente trabalha com mais de 300 EJs espalhadas pelo Brasil. Então a gente é diariamente acionado para resolver esses dilemas. O Marcos fez um comentário muito bom, que é quando a gente tem várias atas que não são registradas, né? Infelizmente, a maioria dos cartórios, elas prezam pelo que eles chamam de princípio da continuidade. O que seria isso? Se houve uma gestão em 2022 e a gente está em 2025, em tese eu tenho que fazer uma ata de 2023, 2024 para chegar na de 2025. Então, eu lembro quando o núcleo solicitou esse suporte a gente, todas essas atas em sequência. Então, acho que fica o comentário para o pessoal que estiver assistindo lembrar disso, né? Olha, não tem como a gente pular uma gestão. Existem até alguns cartórios que aceitam uma ata de inatividade. O que seria isso? A Empresa Júnior, por exemplo, ela teve gestão até 2022, 2023, 2024 não houve uma gestão e agora voltou a gestão em 2025. Se de fato foi isso que aconteceu, a Empresa Júnior poderia fazer uma ata de inatividade e fazer a ata de 2025. Seria bacana porque ela reduz custo. Sim. O cartório cobra, a ata não é nada barato, vocês sabem disso muito bem, né? Então, assim, fazer um processo de registro de ata, ele é custoso. E o Marcos também comentou muito bem a questão de não ter dinheiro, né? Porque, às vezes, a Empresa Júnior, quando vira o ano, né? A faculdade ali entra em férias mais ou menos em dezembro, né? As universidades em geral, a não ser as federais que às vezes tem greve, aí muda o calendário, mas em CNTP, em condição normal de temperatura e pressão, deu dezembro é férias, as aulas voltam lá em março. Eu gosto de falar isso bastante quando eu dou algum treinamento para a Empresa Júnior. Beleza, dezembro vocês vão entrar de férias. Março vocês voltam a trabalhar, voltam a ter atividade. A Empresa Júnior geralmente não fecha projeto nesse período. A sazonalidade é muito baixa. Vocês vão ficar praticamente 4 meses sem fechar um projeto. Só que lá no estatuto está escrito, com certeza está escrito, porque é um critério, qual que é o prazo para se eleger a nova diretoria. Às vezes é até a última semana de novembro, a última semana de dezembro. Se fosse observado isso, às vezes esse problema não aconteceria. E eu acho que um dos problemas grandes é que a gente olha para isso e pensa justamente nessa gestão de pessoas, né? Porque a gente vê que um dos maiores problemas para empresas juniores, quando a gente está pensando na ata de eleição, é entender quais documentos são necessários, mas principalmente ter contato com as pessoas necessárias, né? Sim. Então, se eu tenho um EJ que há 2 anos não é registrado, não adianta eu colocar os membros agora para assinar a documentação. Eu tenho que ir atrás dos membros de 2 anos atrás. E aí isso é algo que também é mais custoso ainda de ter que buscar. Muitas vezes são membros que não têm um bom relacionamento com a Empresa Júnior, aí começa a ter problemas associados a isso. Sim. E isso eu acho que é uma das coisas que dificulta muito, né? Não à toa um psicólogo em formação comentando com a gente. É bacana vocês terem essa visão, tá? Porque eu tenho uma formação em Direito, eu vou ter uma visão mais técnica. Mas tem um arquiteto, uma formanda em arquitetura, e um formando, ou seja, formaram? Não, ainda na não. graduação. Já, vai chegar. E um formando em psicologia tem essa visão dinâmica, né? Essa visão multidisciplinar. A Lorena comentou muito bem também a questão de conhecimento e, através desse material, as empresas juniores vão conseguir ter acesso a um conteúdo feito pela INAP sobre como produzir uma ata de eleição em posse. Que às vezes as EJs esquecem que são documentos no plural, né?
A gente começa primeiro pela carta de convocação. Em tese, é aquele documento que você faz para convocar formalmente aquela Assembleia Geral que para fazer o processo. E isso, mais uma vez, está previsto no Estatuto. Sim. E eu acho que você comentou desse documento, né? Eu lembro que na época que eu era de EJ, uma das coisas que facilitou a gente regularizar foi um documento que a INUP mandou para nós. Legal. Que era um documento que falava, né? Eu acho que era como formalizar a sua troca de gestão. Eu lembro direitinho de fazer esse e-book. Qual era o documento que precisava, o que tinha que constar nesse documento. Eu acho que isso foi uma das coisas que hoje em dia eu ainda tenho ele salvo. Normalmente quando me perguntam, o que eu preciso para troca de gestão, eu encaminho ele. E isso da carta de convocação é uma das coisas muito que é básicas, mas às vezes é um detalhe que precisa ser olhado ali. Então, tem que estar com o horário certinho, com a data certinho, o local certinho. E às vezes a gente faz o edital e aí entra no segundo documento, que é a própria ata, né, da eleição, assim. E aí tem que estar tudo de acordo com o que estava no edital também. E aí são esses detalhes que às vezes quando a gente é de uma EJ que não tem tanto contato com essa parte mais burocrática, a gente não sabe, né? E é por isso que a gente precisa de um apoio, assim. Então, acho que isso é uma das coisas muito importantes também. Não, e você foi corretíssimo. E você aprendeu, né? Da jornada, você teve que aprender isso. Que bom, fico feliz. Brinquei contigo que eu lembro direitinho de fazer esse e-book. A carta de convocação, ela é muito importante porque a carta, o que tem que estar na carta, o próprio estatuto diz. Então, primeira dica para a EJ, a principal dica, leiam o que o estatuto da empresa júnior diz para fazer a eleição. A carta, ela tem que ter, por exemplo, uma antecedência. Você não pode fazer a data datada no dia 22 para a Assembleia acontecer no dia 23. O estatuto que cita essa antecedência. O horário, o dia que vai acontecer, tá? O pessoal vai ter modelo de carta de convocação para consultar e também vai ter modelo de ata, tá? Sim. Eu sei que na maioria dos casos a carta de convocação é o Google Agenda, que a gente manda para fazer a reunião geral. Mas é um documento que o cartório pede, da mesma forma a ata que vai ser produzida, tá? Sim. E eu acho que isso entra até nessa questão do estatuto, né? Porque normalmente o estatuto ele está associado ao que fala no Código Civil, né? Já que as empresas juniores são associações civis, né? E eu lembro que esse foi um dos problemas que a gente teve na nossa gestão, de o estatuto ele ter coisas que não necessariamente estavam de acordo com o Código Civil. A gente teve que incluir junto da alteração da ata a alteração do estatuto. E aí tem toda a questão também, que para alterações estatutárias também precisa de um edital de convocação. Precisa fazer uma ata, tem exatamente. Todas essas questões, né? Então são documentos que se você entende como fazer um, você provavelmente vai entender como fazer o outro, e aí facilita muito isso também. E uma dica que eu dou para as empresas juniores, se elas precisam registrar, um caso clássico, né? A diretoria tem cinco diretores na diretoria, cinco diretorias numa empresa júnior. Se ela vai mudar para 3, ela precisa fazer uma ata só, que é uma ata de mudança de estatuto, votando a mudança, e uma ata de eleição, já elegendo os 3. Então isso é uma coisa que até acaba economizando o custo. No caso da ata, vocês lembram de alguma dificuldade, um detalhe que passou despercebido e o cartório questionou na ata de eleição e posse? Eu acho que no meu foi a questão da data da carta convocatória. Ah, legal. Lá no estatuto da EJ falava 5 dias de antecedência da Assembleia. E a gente tinha feito na data da Assembleia. E aí voltou, né? É o clássico, assim. Eu acho que no meu, assim, já teve vários, né? Então, na época de EJ, era essa questão de ter contato com pessoas que estavam lá, né? Porque elas precisam assinar também, né? A diretoria quem antiga. Assina, né? Os documentos. Muita gente tem muita dificuldade nisso. A Lorena hoje é presidente do núcleo, desculpa interromper vocês, mas a Lorena é presidente. Isso. Então, quando for feita uma nova ata para a nova pessoa que for ser presidente da FEGENG, quem que assina a carta de convocação? Lorena. E isso até é uma questão que, por exemplo, na FEGENG a gente tem 2 representações, né? Tem a representação externa, que é a Lorena, e tem a representação dentro do Movimento Empresa Júnior, que é o Guilherme, que é o presidente do conselho. E aí, por exemplo, a Lorena é quem vai assinar os documentos para o cartório solicitando a verbação, por exemplo. Mas quem assina a convocação já é o Guilherme, que é o próprio estatuto assim define. Que é o estatuto define, que é o presidente do conselho. E aí isso era uma das coisas que era problemáticas, assim, que eu lembro na nossa época, porque era isso, quem que vai ser o presidente da Assembleia? Quem que vai ser o secretário de mesa? Ou até mesmo quem que vai ser, quais vão ser os documentos que a gente precisa, né? Um problema que a gente teve na própria FEGENG esse ano foi o órgão emissor de uma documentação que estava errado da documentação que a gente mandou.
E aí tem toda essa questão, né, de qual é o documento que você vai mandar, qual que é o documento que você colocou lá. Então, isso foi uma problemática também que a gente teve. Então, até isso de saber o que eu tenho que colocar da pessoa que está assinando, né? Eu tenho que colocar a data de nascimento? Tenho que colocar endereço? Tenho que colocar o cargo? O que eu tenho que colocar dela? Isso era uma das dificuldades que a gente tinha, assim, na nossa época. O bom é que o modelo, ele já está previsto os dados que usualmente os cartórios pedem, que é a qualificação completa. Nome, CPF, RG, endereço, data de nascimento. O órgão emissor é um detalhe muito importante que você trouxe, Marcos, porque todo documento de identidade, ele tem um órgão emissor. Uma identidade geralmente é Polícia Civil, SSP, uma CNH é o Detran. Às vezes, para vocês não, porque geralmente quem participa de empresa júnior não é graduado, né? Mas com outras associações, às vezes o advogado é membro, ele vai colocar o AB dele. O psicólogo vai colocar o CRP, a arquiteta vai colocar o CAL, que é um documento de identidade. A ata, ela é um documento que tem que ser feito com muito cuidado, com muito carinho. Não é um documento que vai ser feito no meio de uma aula, por exemplo. Tem que tomar cuidado, tem que fazer atenção, tem que ler o estatuto. Então, em tese, primeiro a gente faz a carta, depois a gente faz a própria ata de eleição e posse, e tem o caso da lista de presença, né? Alguns cartórios, eles pedem uma lista de presença à parte. Vocês lembram de ter feito isso em São João, em BH? Em São João a gente teve que fazer, a nossa assembleia era no Meet, a gente tinha a lista, todo mundo assinava online. No Vertentes também, quando eu fui presidente, eu lembro de ter feito, e aí são conselheiros multiplicadores, né? Fui coletar a assinatura de 52 pessoas, todo esse trâmite, assim. Na FEGENG é diferente, né? Na FEGENG tem o conselho administrativo, que é um pouquinho menos. Mas essa burocracia, né? De quem que eu vou pegar a assinatura, de ter que ir atrás de cada um certinho. Sim. E falando em lista de presença, eu lembrei da dificuldade que a gente tem enquanto núcleo, por exemplo, de ter o registro da ata, porque você precisa da assinatura de todos os conselheiros multiplicadores. E aí, eu lembro que ano passado, na Central, a gente tinha 46 conselheiros multiplicadores, teve a eleição e teve a troca de gestão dos conselheiros multiplicadores. Dentro do movimento Empresa Júnior, né, tem essa questão que você representa a EJ enquanto organização, então, independente de quem está naquele cargo, a decisão que foi tomada por aquela pessoa, ela se mantém, né? Então, se eu hoje elejo você enquanto diretor, o meu sucessor, ele não pode mudar e falar, eu não escolho eleger aquela pessoa. Então, um dos problemas que a gente tinha muito grande é porque a gente normalmente busca fazer essa lista de presença, né, conseguir os dados de todo mundo após a eleição. Então a gente tem que buscar qual que é o e-mail, qual que é o nome completo, o CPF dessas pessoas. E aí quando muda a gestão, a gente tem que buscar novas pessoas que talvez não participaram daquela eleição enquanto conselho multiplicador. Na EJ é bem mais fácil, né? Porque na EJ é as pessoas lá da própria gestão que assinam, mas isso era uma das dificuldades também que a gente tinha, né? Que se a gente já soubesse, olha, antes da eleição a gente já precisa do documento de todo mundo, já precisa do e-mail de todo mundo, terminou ali, já manda para eles assinarem, facilitaria muito mais e não deixaria a ata presa, né? É uma ótima dica. Seja para uma empresa júnior ou para um núcleo, ou até uma federação que esteja assistindo esse conteúdo, se vai ser feito um processo de votação, já peça antecipadamente a qualificação completa, inclusive uma cópia do documento de identidade da pessoa, uma CNH, um RG, qualquer tipo de carteira, né, de documento oficial que seja. Eu acho, Marcos, que a principal dica que a gente pode trazer para o pessoal que está assistindo é façam de forma antecipada. Sim. Se está no estatuto, né? Se a ata agora, vocês dois que estão como presidentes da FEGENG, para vocês dois, a Lorena que está como presidente, o Marcos que está como VPGG, vocês vão ter um mandato até 31 de dezembro, não deixem dar 1º de janeiro depois para fazer a eleição. Se possível, eu sei que existe vacância, a gente pode até conversar melhor sobre isso, mas tenta até final de novembro eleger todo mundo, produz os documentos com calma em dezembro, protocolo ali no máximo 20 de dezembro no cartório, é muito importante. O Marcos mais cedo comentou a questão de contrato, eu acho um ótimo exemplo também para a gente comentar, porque para vocês dois hoje assinarem um contrato em nome da FEGENG, esse documento só vai ter validade se vocês têm a ata registrada. Imagina que dificuldade seria para uma empresa júnior estar na iminência de ser contratado, um projeto maravilhoso, uma empresa incrível. Aí quando ela pede o contrato, não, me manda o contrato aí. Aí vai ver lá, Lorena, diretora-presidente no contrato. Ok. Cadê o documento que prova que a Lorena é presidente? Ah, não tem. Imagina perder um contrato porque não fez a ata. E não precisa nem ir tão longe igual um contrato, né? O próprio banco, o acesso ao banco, né? Muitos bancos, eles travam o acesso, né? Quando finaliza o mandato ali. Então, para você
recuperar, você precisa ter a ata. Então, isso é uma das coisas também que dificulta muito, assim. E você sabe como é que funciona o ciclo infinito aí? Não sei. Não? Empresa júnior não registrou a ata em dezembro. Ela tem R$8.000 em caixa. Aí ela vai lá em março produzir a ata. Em abril ela protocola no cartório. Aí o cartório cobra R$1.000 para registrar a ata. Só que não tem dinheiro, porque o banco está bloqueado. E ela precisa da ata para liberar o banco. Mas ela não tem acesso ao banco, então ela não tem o dinheiro. Aí é o ciclo infinito, sabe? Eu não consigo resolver o problema. Para quem tá passando por isso, infelizmente, fazer uma vaquinha, cada um DJ, ex-membro, professor, dá um dinheiro, pagar o cartório e liberar o banco. Então fazer a ata de forma antecipada, seu exemplo também é muito bom. Não deixa o acesso sem acesso ao banco. Sim. Isso é uma das dificuldades muito grandes que a gente tem, porque hoje a gente vê, né, muitas empresas juniores, por exemplo, quando a gente olha no seu EJ, tem a documentação, né, do comprovante de banca ativa. E quando a gente olha esse comprovante de banco, normalmente a empresa júnior justifica: a gente não tem acesso ao banco ainda, a gente não tem conta bancária. Para fazer uma conta bancária você precisa também, da ata, né? Você precisa, lógico, de ter todas as documentações em dia. Então, você vai vendo que esse ciclo infinito, né, que você comentou, ele tem um impacto muito grande até mesmo na EJ ser regularizada, né? Porque a gente fala que a EJ sem ser EJ não é empresa júnior, né? Então, quando a gente olha para essas coisas de não tem conta bancária, não tem ata de eleição, não tem um QSA, então todas essas coisas, será que realmente é uma empresa júnior? Não. Né? Então acho que é um ponto muito importante, né, Lulu? Eu acho que eu entro até em outro ponto, que é a questão de motivação. A perenidade do movimento, né? Quando você olha para isso, é tanta burocracia que muita gente desmotiva. Eu já tive vários contatos de pessoas no vertente, assim, de EJs. Muita burocracia, tem que correr atrás de dinheiro, cartão de Mariana, dinheiro preto cobra muito caro. E a galera, não sabia o que fazer mais, não conseguia, né, ter sustentabilidade, acabava saindo da EJ. A EJ morria, né, de certa forma, acabava por conta disso, né? Então, acho que reforça mais uma vez, né? O movimento, ele é cíclico, ele precisa ter uma manutenção, ele precisa dessa boa gestão de conhecimento, até para ele ter essa manutenção e continuar formando as pessoas, que é o nosso grande objetivo. Sim. Né? Se continuar nessa onda de desmotivação por burocracia, acho que não cabe, né, ao que a gente está vivendo aqui. E tem uma dificuldade muito grande, é que normalmente só tem um cartório por cidade, né, Lulu? Sim. Então, quando só tem um cartório por cidade, você tem que ir buscar nesse cartório, etc. Tem EJs que não conhecem, por exemplo, o RTD, né, que consegue fazer online. Então, ter esse conhecimento também é muito importante de quais são as formas, como é que tem que ser presencial, tem que ser online, como é que a gente faz. Então, isso são coisas muito importantes também para facilitar essa motivação, né? Porque eu, sinceramente, na minha época de EJ, eu não queria mexer com documentação. Mas, e aí você olha até para isso, né? Para uma empresa júnior que não é da área, ter que mexer com essas burocracias, com essas documentações, como é que você vai associar isso? Não, é vivência empresarial também, né? É um aprendizado. Hoje em dia, a gente consegue ver muito o que a gente aprende, né? Então, é uma burocracia que facilita muito na nossa vida profissional mesmo, pessoal, após o movimento Empresa Júnior. Mas quando você está lá dentro, é muito difícil você entender como aquilo se relaciona com o seu curso, por exemplo, né? Sim. Eu queria trazer referência um pouco do comentário que a Lorena trouxe, mas você também trouxe muito bem, Marcos. Podem ter certeza que para o Túlio hoje ser sócio de uma empresa que tem 40 colaboradores, gerenciar a própria equipe dele, muito do conhecimento que ele teve foi fruto do movimento Empresa Júnior. Inclusive a parte burocrática, a parte operacional. Hoje, se eu preciso apresentar uma CND da INAP para um contratante, um stakeholder para participar de edital, por que é fácil para o Túlio conseguir uma CND? Porque o Túlio, lá na época do movimento Empresa Júnior, não tinha INAP, infelizmente, na época, então ele teve que apanhar para descobrir como é que fazia uma certidão. Então, o mercado sênior, ele também é burocrático, também vai precisar de documento. E é bacana vocês terem essa vivência ainda na graduação. Amanhã, quando vocês dois estiverem gerenciando a empresa de vocês, sócios ou não, vocês vão ter já essa expertise. E o Marcos citou um ponto muito bacana, que é o seguinte, toda empresa júnior, quando ela vai ser fundada, ela tem o seu estatuto a primeira vez junto com a ata de fundação registrada no cartório, que é um cartório de pessoas jurídicas. Alguns municípios existem um cartório que é só de pessoas jurídicas. São João del Rei, Belo Horizonte, Juiz de Fora. São João del Rei eu acho que né? É só de PJ? É de PJ. Perfeito. Eu sempre me lembro do caso de Lorena, interior de São Paulo, que de cabeça é o cartório de protesto, título, imóvel e pessoa jurídica. Às vezes o cartório ele vai ser de várias coisas, inclusive PJ, tá?
De lembrança que faço, que eu tenho também, São Paulo tem 10 ofícios, tem 10 cartórios pelo porte da cidade. Niterói tem 2 cartórios. Rio de Janeiro, 1 só, tá? De exemplo, né? De cidade próxima e cidades maiores. BH tem uma, conforme a gente comentou. Aí, se tiver alguma empresa júnior de São Paulo ou de Niterói que estiver assistindo a gente, infelizmente não tem como você escolher o cartório depois da abertura. Porque se você abre naquele cartório, ainda que existam outros ofícios, outros cartórios, você está vinculado àquele. Mas uma alternativa muito boa, conforme o Marcos muito bem comentou, é o RTD, que é um portal online em que as pessoas conseguem fazer a ata. O único comentário que eu trago é o seguinte: às vezes, por experiência que eu tenho, o RTD costuma ser mais caro. Aí a gente tem que fazer um trade-off. Vale a pena correr atrás da assinatura física de todo mundo? Ah, não, Túlio, assinatura física impossível, muito custosa. Aí vamos pro RTD. Não tô falando que é errado, na minha opinião, hipótese alguma, fazer o RTD. Mas para empresa júnior que às vezes está com dificuldade de caixa, trabalhar um cadinho mais, correr atrás da assinatura física, pode acabar sendo mais vantajoso, tá? A gente comentou um pouco sobre a ata, a gente comentou um pouco sobre a carta de convocação, sobre a ata de eleição em posse e sobre a lista de presença. Ainda sobre a lista, existem alguns cartórios que aceitam assinatura ao final da ata. Isso pode ser uma estratégia interessante para reduzir o número de páginas. Sim. Porque o cartório cobra por página, então, em consequência, a ata fica mais barata. Na dúvida, façam, conforme no material que está disponível junto dessa gravação, uma lista de presença à parte. E a gente precisa fazer também um requerimento. Vocês lembram de ter feito requerimento na época de AJ? Sim. Requerimento, normalmente, quem assina é a presidência executiva, né? Então, é a pessoa que representa legalmente o CNPJ. Então, isso eu comentei, né, que na FEGENG, por exemplo, quem faz a convocação é presidente do conselho, mas quem assina o requerimento é a Lorena. Sim. Então, tem essa questão também, junto do DBE, né? O requerimento, a gente costuma dizer que ele é uma mera formalidade. O requerimento é um modelinho que vocês vão ter acesso, é um modelinho. Não tem problema pegar um modelo do cartório, mas é basicamente o seguinte: eu, fulano de tal, representante legal da tal empresa júnior, venho por meio desta requerer o registro de 2 vias dessa ata. Aí a gente coloca ao cartório de registro de pessoas jurídicas da comarca XYZ. Comarca é uma subdivisão do judiciário. Ela está coligada como se fosse a cidade. Comarca não é sinônimo de cidade, mas na prática é o que a gente coloca, tá? Então são 4 documentos que são feitos para se registrar a ata. E se eu não me engano, o requerimento ele tem que ser assinado pelo novo representante legal, né? Então tem essa questão também, não adianta o antigo assinar. Porque ele já foi eleito. É ele requerendo. Ele vem requerer, exatamente. É uma mera formalidade, é tipo assim: oi, cartório, eu tô aqui, registra minha ata. Mas esse é o processo formal. Então, em tese, são 4 documentos que a gente precisa fazer para uma ata de eleição em posse: carta de convocação, ata de eleição em posse, lista de presença e o requerimento. Tem o 5º documento, que o Marcos citou muito bem, que é o DBE. D de dado, B de bola e E de escola. Por que eu falo que é em tese? Vamos supor que uma empresa júnior não tenha mudado a presidência. A Lorena é presidente, ela foi reeleita. Então não tem DBE. Porque o DBE é o documento que a gente faz para comunicar à Receita Federal a mudança do representante legal. Então, se hoje a Lorena é presidente da associação da empresa júnior e amanhã vai ser o Marcos, para uma empresa grande assinar com a FEGENG, ela vai querer ver o quadro de sócio-administradores, que é SA. Q de queijo, S de sapo, A de amor. É quem é o representante legal perante a Receita. Se vocês entrarem no site da Receita e olharem o que é SA da INUP, vai estar lá Hugo, Patrícia, Viviane, Túlio e Glênio. São os sócios da INUP. Numa associação civil, não tem sócio. Todo mundo trabalha de forma voluntária, não tem finalidade lucrativa. Isso é um outro tipo de PJ que a gente chama sociedade. A recomendação da Receita é o sócio... quase que eu errei. A recomendação da Receita é o representante legal da associação figura no QSA. Fica no QSA com o cargo respectivo, que na maioria esmagadora dos casos, empresa júnior quase sempre, presidente, tá? Existem algumas empresas juniores que colocam um responsável financeiro lá no QSA, como diretor. Tá errado? Não. Eu recomendo? Também não. Por quê? Quebra de gestão. Se acontecer amanhã ou depois uma EJ que ficou anos e anos sem registrar ata, sem contabilidade, e ela acumula uma dívida com a Receita, existe a possibilidade
dessa dívida comunicar com o CPF. Eu não concordo nem um pouco com isso, porque eu acho que não faz sentido você comunicar em face uma dívida de uma PJ que não tem finalidade lucrativa. Se fosse uma empresa que procura lucro e que a receita justifica como encerramento irregular da pessoa jurídica, tipo assim, vou largar esse CNPJ para lá. Quando é uma empresa que tem finalidade lucrativa, eu até entendo. Uma empresa que não tem finalidade lucrativa, eu discordo em gênero, número e grau. Mas quem sou eu para discutir com a Receita? Então, para evitar que isso aconteça, eu recomendo fortemente que se coloque só o presidente ou a presidente. Túlio, minha J tem 2 pessoas no QSA, tem toda a diretoria. Tá errado? Claro que não. Mas, particularmente, tem essa recomendação. E sobre o QSA, o que as EJs têm que prestar muita atenção? Existem 2 casos práticos. Quais são? Cartório de Belo Horizonte. O Cartório de Belo Horizonte, ele tem convênio com a Receita Federal. Então eu vou pegar os 4 documentos, carta, ata, requerimento, lista, mais o DBE, e eu vou protocolar tudo isso no cartório, porque eu resolvo a minha vida. Já vou mandar o DBE, porque já vai estar. O cartório já tem convênio, ele já vai chancelar, já vai aprovar o DBE. Aí eu vou sair com a minha ata registrada, mas o meu DBE alterado na Receita, então o QSA já vai sair atualizado. O grande problema que a gente enfrenta é quando o cartório não tem convênio com a Receita. Mas também é possível resolver. E não é um bicho de 7 cabeças resolver. Qual que é o processo? A gente faz os documentos, carta, ata, lista, requerimento, protocola no cartório. Quando a ata sai do cartório registrada, a gente monta um DBE e protocola na Receita Federal. Antigamente, tinha atendimento presencial para isso. Hoje em dia não tem mais. Efeitos da pandemia, igual o Marcos comentou mais cedo. Agora é só virtualmente. Usualmente é a contabilidade que faz isso no portal da Receita Federal, e é um processo que a gente faz com as empresas juniores hoje. E tem o terceiro caso, que eu não sei se vocês sabem qual que é, mas a gente tem caso, que é quando o cartório tem convênio, mas ele não cobra o DBE à Receita, a da EJ. O cartório tem convênio, mas ele nem cobra a EJ e o DBE. Aí não tem o que fazer. Quando o cartório tem convênio e a ata está registrada, é só fazer o DBE e protocolar na Receita. Então, o terceiro caso que às vezes acontece na prática. Vocês já passaram por algum problema de DBE, QSA? Não. Acho que o DBE, sendo sincero, é o único documento que eu nunca tive problema nenhum, porque eu sempre tive a INUP como parceiro, então sempre era a INUP. Faz o DBE pra mim. Que bom. Isso sempre facilitava. Eu fico feliz que seja assim. Então, até para a gente já encerrar a discussão, né, a conversa sobre a ata, eu acho que o Marcos trouxe um ponto maravilhoso, que é a falta de acesso ao banco, não conseguir assinar um contrato, para as pessoas, né, terem uma representação perante a Receita, perante ao público em geral, seja perante a Receita, a Prefeitura, um cliente, tem que ter ata de eleição em posse. Ata não é gasto simplesmente, ela é a credibilidade que a empresa júnior traz, tá? Eu, enquanto pós-júnior, queria elogiar vocês que na minha época não existia a frase empresa júnior sem CLJ na empresa júnior. É uma frase muito forte, só que infelizmente, às vezes, a gente precisa ouvir uma palavra mais séria. Então, vocês estão de parabéns em ter implementado esse conceito para as empresas juniores, para que elas tenham essa preocupação. Se você quer fazer um país mais empreendedor, se você quer desenvolver o mercado, se você quer ofertar um produto de alta qualidade, um serviço de alta qualidade para o mercado que você está inserido, se você quer impactar o seu tecido social com um projeto de alto valor agregado e cobrando um valor abaixo do mercado, para você retornar para a sociedade o investimento que é feito às vezes na sua educação, tenha um compromisso com a regularidade, com a ética e da sua documentação em dia. Você precisa dar o exemplo também. Sim. Aí, eu acho que isso representa muito um dos valores que a gente tem dentro da FEGENG, né? Que é o valor de Minas Ética. E a gente fala muito que uma Minas mais ética é uma Minas mais plural, mais diversa, mais colaborativa, mas também mais regulamentada, né? Então, acho que é olhar um pouco para isso também, de como a gente precisa, sim, levar em conta todas essas questões, porque mesmo que seja uma empresa júnior, ainda é uma empresa, né? Então, acho que isso é uma das coisas que muitas vezes é deixado de lado. Júnior é só no nome, né? Mas a gente tem que levar a sério, né? Todo o movimento, o que precisa ser feito, né? Para garantir que ele continue. Sim. Sim, vocês estão de parabéns. Algum recado final para o pessoal sobre a ata de eleição em posse? Acho que não, acho que só agradecer, né, Túlio, sobre essa conversa. Acho que foi uma conversa que é muito enriquecedora e
é muito raro a gente ver, né, o Movimento Empresa Júnior ter essas oportunidades de conversar um pouquinho sobre essas burocracias, sobre coisas que realmente se mantém a cada gestão, mas normalmente é um conhecimento que ele não passa, né? Então acho que só agradecer o convite da INUP. A FEJENG, ela tem uma parceria de longa data com a INUP. O próprio Túlio, ele é um pós-júnior da FEJENG, então é muito legal a gente ver o quanto o movimento ele entrega e devolve, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Eu ia falar só para não desistam frente às burocracias. São difíceis, mas vale muito a pena viver, né, o movimento Empresa Júnior e regulamentado principalmente. Então, mais uma vez, também agradecer a INUP pelo convite. Eu que agradeço vocês pela presença, pelos elogios. Pra gente é muito feliz. Pra quem estiver pensando em desistir em burocracia, existe a INUP. Tem como resolver essa parte burocrática. E, obviamente, para a EJ, principalmente de Minas, para o Núcleo ou para outras federações que queiram entender como que é uma federação bem estruturada, como que são feito um processo de regulamentação de várias empresas juniores, eu tenho certeza que a FEJENG está mais do que à disposição a compartilhar esse conhecimento, porque conteúdo, ensinamento e bons processos para ensinar, eu tenho certeza que vocês têm. Com certeza. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui, queria agradecer a atenção também de quem está assistindo esse conteúdo. Obviamente, vocês vão ter acesso a um material de referência, vocês vão ter acesso a modelos e um material interativo sobre a ata de eleição em posse, assim como a INUP está à disposição, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, qualquer tipo de dúvida com a FEJENG, os canais de comunicação estão aqui também, podem entrar em contato. Forte abraço, pessoal!